Oi, aqui é Priscila Werneck e esse é o Oi Talks, um podcast criado para falar sobre a vida morando fora do Brasil. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Você me encontra nas redes sociais como Oi Austrália e aqui toda semana a gente conversa sobre morar fora, notícias rápidas, porém quentíssimas que aconteceram na Austrália, cultura pop australiana e experiências que vivi desse lado do mundo. No episódio de hoje, eu vou te contar o que aconteceu na Austrália, notícias rápidas mais relevantes de março. Vamos começar falando sobre o ex-ciclone tropical Alfred, que cruzou o continente ao norte de Brisbane no sábado, dia 8 de março, trazendo fortes chuvas e ventos. Cerca de 300 milímetros caíram sobre algumas cidades, tendo 108 milímetros disso em apenas uma hora. Apesar de não ter força de um ciclone, os ventos fortes e a chuva pesada combinados foram suficientes para derrubar árvores e deixar milhares de pessoas sem água e sem energia durante dias. Os impactos do Alfred foram sentidos até a costa centro-norte de New South Wales. Eu não moro na região afetada e por isso eu convidei a Bia Bastos, que mora em Gold Coast, para contar sobre a experiência e como tudo isso afetou o dia a dia dela. Oi, Bia, obrigada por participar, por estar online aqui com a gente para falar sobre a sua experiência em Gold Coast durante a passagem do ex-ciclone Alfred. Obrigada a você pelo convite. Vamos conversar pelo tal do ex-ciclone Alfred. Vou começar falando assim, ex-ciclone Alfred, nem sabia que isso era possível de acontecer. Como é que é isso? Sabe por que ex-ciclone Alfred? Todo mundo tava falando sobre isso, né? Que ex? Por que ex? Mas ele acabou de passar, mas faz 2 dias e etc. E aí, segundo o ChatGPT, quando eu pesquisei, é porque ex-ciclone, porque ele deixa de ser um ciclone tropical e ele, quando ele entra na Terra, ele não tem mais os efeitos de ciclone tropical. Mas por ser ex, ele ainda tem alguns efeitos terrestres, mas ele já não é mais ciclone. Ele é ex-ciclone tropical, porque ele já não está mais no mar, então ele está em terra, e aí é por isso que é o nome ex. Segundo é o chat GPT, né? Então, eu espero que ele esteja certo, para eu estar passando essa informação. Olha, eu confio no ChatGPT, viu? Eu Eu acho também confio. certo. Então, me conta como foi assim toda essa preparação, porque teve o pré e teve o pós. Sim. E então, como foi a preparação de vocês para a chegada? Como foi em relação ao trabalho, a supermercado e tudo que aconteceu aí antes da chegada dele? Tá, então vou explicar. Eu não lembro a data certa, mas foi assim, numa terça-feira que começaram a ficar falando. Porque assim, normalmente tem ciclone no norte de Queensland, né? Cairns, lá pra cima mesmo do estado de Queensland. E aí, dessa vez, eles viram que o ciclone estava desviando e ia descer para a área de norte de Brisbane e Gold Coast e até um pouco mais para baixo, sul de Gold Coast, que é Tweed, um pouco mais. Byron foi prejudicado, enfim, que é New South Wales, né? E aí, na terça-feira, as mídias estavam divulgando que ia ser um ciclone categoria 2, que provavelmente chegaria na quinta-feira para tomar cuidado. E aí, eu acho que na terça-feira à noite, já, tipo assim, muita coisa do mercado não tinha. A nossa sorte foi que a gente foi no mercado no domingo e a gente comprou, tipo assim, várias coisas. Então, principalmente carne, era muita coisa que você não via nos mercados. Carne, frango, muitas frutas, legumes. Porque o que eles estavam falando? Procurar comida que não precisasse de micro-ondas, nem energia, né? Nem gás, nem nada. Porque não saberia como ia ser. Então, por exemplo, snack, né? Bolacha, fruta, essas coisas que não precisava, mas também não tinha basicamente nada, né? Na terça-feira tava ruim, e aí depois eu fui ver nos mercados e realmente não tinha nada. Não tinha pão, não tinha assim, bem, bem, bem básico. Então a galera começou a realmente a ficar desesperada. Na quarta-feira já tava ventando, não muito forte, mas já tava ventando. Aí eu acho que a galera começou a ficar super, sei lá, ansiosa, insegura em relação ao ciclone. Então, muitas coisas do mercado acabaram.
Aí, quinta-feira, quinta e sexta, muitas escolas fecharam. Eu não trabalhei na quinta e na sexta. O meu namorado não trabalhou quinta e sexta. A maioria dos lugares, assim, eu vi que a galera não trabalhou na quinta e sexta. Aí, na quinta-feira, não foi nada, assim. Foi uma chuva, um vento forte. Mas aí ele atrasou, né? Então, aí falaram, ele vai vir, então, ou sexta para sábado de madrugada, porque era quinta para sexta de madrugada, aí mudou para sexta para sábado de madrugada, ou sábado de manhã. Só que na quinta-feira à noite, como teve bastante vento, muita gente já não tinha mais energia. Em algumas regiões aqui, tanto de Gold Coast, tanto de Brisbane, porque às vezes eu trabalho em Brisbane e aí meu chefe é de lá, e por exemplo, a região dele não tinha mais energia desde quinta-feira à noite. Aí na sexta noite ventou bastante e choveu bastante, assim, e a gente estava muito preocupado, porque a gente mora na frente do canal, a nossa casa era zona de risco e tal. E na sexta noite, muitos, muitos, muitos lugares mesmo ficaram sem energia. Eu lembro que na época eu tava pesquisando para atualizar a galera, era tipo assim, 200 mil casas, aí depois 250, eu acho que bateu 330 mil, mais de 330 mil casas que ficaram sem energia. Então, a gente teve muita sorte, que a gente, graças a Deus, ficou com energia. Só no domingo que a gente ficou sem internet, assim, a internet oscilava muito, domingo e segunda. Então, o pré, eu acho que foi uma coisa mais, assim, de desespero, uma galera bem ansiosa, porque não sabia o que ia fazer, tipo assim, o que ia fazer em relação ao trabalho, né? E um imigrante está sempre em função de trabalhar, conseguir dinheiro para renovar visto, para pagar as contas, e também não sabia o estrago que ia ser, né? Então, eles ficavam dando alerta de tirar as coisas da sacada, tirar coisas da área externa, então, várias coisas assim. E o durante, eu acho que o durante, pra ser bem sincera, foi o mais tranquilo, pelo menos pra mim. Como eu falei, eu continuei com água, energia e gás aqui em casa, então assim, não sei pra quem não continuou, mas assim, pra gente estava tranquilo. E aí o pós eu acho que foi pior, porque acho que demorou, isso foi final de semana, até sexta-feira, assim, não tinha carnes ainda nos mercados, assim, demorou para voltar as coisas pro mercado. Então eu acho que o pré e o pós foi bem pior em relação ao mercado, assim. E o pós foi pior até do que o pré, porque no pós tem muita árvore caída, as praias ficaram bem sujas, então essas coisas aconteceram. O pré foi uma sensação meio Covid, né? Aham, exatamente, eu ia falar isso, Covid. E o pós, depois eu vi uma imagem de, acho que era surfers, que a areia Paredão caiu. de areia. É. Foi quantos metros aquilo, você sabe? Eu não sei quantos metros, acho que o mar foi tão lá pra cima que ele puxou tanto areia, e eu lembro que tinha pessoas que, por exemplo, postavam assim, nossa, eu tenho 1,80 m e ainda tinha, tipo assim, eu acho que foi mais de 2 metros que Uhum. ficou um paredão assim. Mas uma coisa boa da Austrália, né, é que as coisas assim voltam muito rápido. Então, acho que em menos de uma semana a galera já estava com energia. Se você comprovar, né, na sua área que você perdeu comida, coisas desse tipo, eles estão dando auxílio. E muita gente ficou perguntando assim: Bia, é só para quem é residente? Não, não é só para quem é residente. Quem não é residente tem que fazer um outro trajeto com comprovação de mais documentos, porque na primeira página eles falam que precisa de Medicare. Aí a pessoa já para e fala: eu não tenho Medicare. Só que embaixo tá escrito: se você não possui todos esses documentos, clique aqui. E aí você vai precisar mandar mais documentos. Então funciona para todas as pessoas que são residentes e se encaixam, né? Eu não sei qual é o requisito, etc, todos os requisitos, porque como eu falei, a gente não foi atingido, então não tem por que a gente pedir nenhum auxílio, mas para as pessoas que foram atingidas e precisam de auxílio, né, perderam alguma coisa, teve gente que teve que jogar todas as comidas fora, porque não tinha gerador, coisas desse tipo, ou caiu uma árvore, sei lá, coisas desse tipo assim. E aí você voltou a trabalhar quando? Na segunda eu já tinha voltado a trabalhar. Super rápido. Mas algumas pessoas não trabalharam na segunda, assim, bastante gente que eu conheço, por conta da chuva, porque tava chovendo muito. Então, assim, eu acho que tava todo mundo, assim, com bastante medo. A galera preparou, colocou saco de areia
nas portas de casa, fizeram assim uma super preparação. Nunca tinha visto isso na minha vida, nunca vivi nada parecido. Assim, você via e aí tinha janela com fita, porque se o vidro quebra, né? Aí não estilhaça, coisa desse tipo, assim. Eu ia te perguntar, quanto tempo que você já mora em Gold Coast e se você já tinha vivido isso aí? Eu moro aqui em Gold, desde 2019. Eu nunca morei em outro lugar aqui na Austrália. Então eu cheguei em Gold. Em 2019, quando eu cheguei, teve um ciclone também, mas bem tranquilo, nada disso, assim. Chovia muito, né? Porque o problema maior do ciclone é que ele traz todas as nuvens e aí fica chovendo por muito tempo. Na época não era nem tanto vento. Eu acho que foi por essa época mesmo, março, abril, porque eu lembro que eu tava na escola de inglês ainda quando foi. Não era nada assim, ai, não vai ter a aula, sacos de areia, fita adesiva nas janelas, não vi nada disso. Foi a primeira vez que eu realmente vi. Tava aparecendo muito na mídia, inclusive tava aparecendo no Brasil, né? Apareceu no Brasil o, o Alfred, então eu acho que realmente foi bem sério. E acho que eles estavam falando na época que um ciclone dessa categoria só tinha chegado na Austrália em 1934 ou 58, 78, assim, um tempão atrás, eu não lembro agora a data. Bia, obrigada pela sua participação. Você quer falar onde que a galera consegue te encontrar nas redes sociais? Obrigada a você pelo convite. Sim, o meu arroba de todas as redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok é underline Bia Bastos. Maravilha. E aí eles conseguem acompanhar ali um pouco da sua rotina e humor na Austrália em Gold Coast, certo? Certo. Obrigada, Bia. Obrigada a você. Vale lembrar que algumas pessoas estavam passando por um desastre como esse pela segunda ou até terceira vez nos últimos anos. Enchentes e ciclones são comuns na região de Queensland. O que diferencia episódios como este na Austrália e no Brasil é o quão rápido o governo prevê esse desastre, age e recupera a região. Agora vamos falar de esporte e marketing. Esse mês de março aconteceu o primeiro Grand Prix da temporada em Melbourne. E eu fiquei um tanto surpresa quando ouvi na rádio, pela primeira vez, eles comentando sobre o evento. Sempre com o nome da Louis Vuitton. E aí eu fui pesquisar. A Louis Vuitton se tornou a parceira titular do Grand Prix da Austrália de Fórmula 1. Então, sempre que eles anunciavam qualquer notícia sobre o prêmio vinha o nome Louis Vuitton. Então era sempre assim, ó, Louis Vuitton Grand Prix. A marca é associada à cultura automotiva há mais de 125 anos, quando George Vuitton, em 1897, super inovador, previu a crescente popularidade de carros, viagens. Ele criou um material de lona durável para substituir o couro, que garantiu que aqueles baús icônicos da Louis Vuitton pudessem suportar vários elementos. E essa invenção evoluiria para a icônica lona Louis Vuitton da atualidade. A corrida aconteceu entre os dias 14 e 16 de março, fundiu moda, cultura, entretenimento e esporte como nunca visto antes. Os ingressos estavam custando pelo menos $125 e esgotaram na primeira hora, 2 meses antes da corrida. E por último, uma seguidora me enviou um vídeo no Instagram mostrando uma influenciadora americana pegando um filhote de wombat aqui na Austrália e correndo em direção à câmera. Isso causou uma revolta entre os australianos. A menina sofreu ameaças porque eles preservam muito e respeitam muito os animais australianos, que são únicos, como o koala, canguru e o próprio wombat. Por conta de toda essa proteção, respeito e lei, que até hoje a gente pode encontrar esses animais livres na natureza. O ministro da Imigração, Tony Burke, na época, disse que as autoridades estavam revisando as condições de visto da americana para determinar se a lei de imigração tinha sido violada. Mas ela deixou a Austrália por conta própria depois do episódio e voltou para os Estados Unidos. A influencer também apagou o vídeo e disse que
Abre aspas. Quando encontramos a mãe e o filhote na estrada, sem se mover, fiquei extremamente preocupada. Como os wombats são frequentemente atropelados nas estradas, parei para garantir que eles saíssem da estrada com segurança e fossem atropelados. Fecha aspas. De acordo com a Lei de Proteção Ambiental e de Biossegurança da Austrália de 1999, é ilegal prejudicar ou capturar qualquer animal selvagem nativo da Austrália. A questão que fica é: até que ponto as pessoas estão dispostas a tomar atitudes que podem prejudicar elas, prejudicar o meio ambiente, como essa atitude da influencer americana, para apenas ter engajamento nas redes sociais. Esse foi o episódio de hoje. Se você quer sugerir algum tema para mim, você pode comentar nesse podcast ou me enviar um direct no Instagram Oi Austrália. A gente se vê no próximo episódio.